Vida Plena de volta pela Boa Vontade TV. E o que você faz com a latinha do refrigerante? Depois que você bebeu o refrigerante, o que você faz com ela? Joga no lixo? Bom, o Vida Plena dá outro direcionamento para você. Uma outra visão do que fazer com as famosas latinhas de refrigerante. Você sabia que é possível fazer muita coisa? Desde colar, pulseiras e até mesmo você fazer um trabalho em bolsas. Isso mesmo, olha só, aqui em nosso estúdio nós temos muitas opções. Tudo isso que você está vendo aqui na mesa foi feito com latinhas de refrigerante. Uma maneira de reutilizar esse material e fazer coisas lindas. Olha só, você não diz realmente que são latinhas de refrigerante. São trabalhos muito bem feitos e você pode aprender tudo isso aqui no programa Vida Plena. Estamos recebendo mais uma vez aqui nos estúdios do nosso programa a artesã Euseli França. Tudo bom, Euseli? Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E você sempre trazendo coisas lindas aqui pra gente, não é verdade? Hoje o que você nos ensina? Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar com a latonagem em 3D, ou seja, coisas com volume, né? Porque até então as bijus, as coisas, elas ficam meio... Ela tem um relevo, mas não tem um volume, certo? Tá? Então a gente vai trabalhar como aqui, ó, você vê, olha só, reprodução da flor em toda a sua dimensão, tá? Olha só. Então a gente vai fazer... Isso daqui, gente, é um broche. É um broche. É um broche. Na verdade, você poderia fazer e aplicar numa caixa, num porta-retrato, numa tiara. A gente vai dar algumas ideias. E até aqui. Em bolsa. Até em bolsa. Até olha em bolsa. Só, gente. Como biju. Certo. Como biju também. Então essa a gente vai fazer uma flor bem simples. Eu já faço um modelinho de flor de 6 ou 5 pétalas, já na própria latinha para ficar fácil da gente trabalhar. Certo. O mesmo esquema de sempre que a gente trabalha, dá um furo, retira a parte de cima, corta na vertical, retira a parte de baixo, até que a gente obtenha a nossa placa. Certo. Lembrando que o lado brilhante, que era o de dentro da lata, é o nosso direito, e aqui onde estava a marca é o avesso. E Euseli, uma latinha é o suficiente para fazer esse trabalho? Quantas latinhas? Aí depende do tanto de flores que você vai fazer. Por exemplo, eu fiz, é que não está comigo no momento, mas eu fiz uma moldura de espelho para essas flores, então foram várias. Então você vai dividindo a latinha, mas assim, geralmente numa latinha você tira várias. Com certeza. Quais os outros materiais que você... Bom, então a gente vai usar novamente as tintas Pintacura, que eu escolhi vermelha, que a gente está trabalhando com vermelho. Podemos fazer uma rosa se você quiser, o verde para as folhas. Essas são as Pintacoros e o verniz para purpurina, que é para dar acabamento. E aqui no caso, como a gente vai trabalhar com tecido, tinta para tecido nas cores desejadas, para a gente dar uma sombra, uma coisa assim. Tintas squeezes para a gente dar uns brilhos e fazer os relevos. E tinta cola instantânea para você colar a lata. Cola pedraria, que no caso, cola pedraria para colar o aplique no tecido. E aqui uma coisa legal que assim facilita muito quem não tem muita prática em pintura, que são canetinhas para pintar tecido. Canetinhas facilita muito. Então quem não tem habilidade para fazer galinha e tal, você faz como se fosse uma canetinha. Ótimo. É uma novidade muito boa. Com certeza. Então vamos começar? Então a gente já fez, cortou a lata, tudo como a gente faz sempre. Cortou, lixou, tá? Qual é a lixa mesmo que você lixa utiliza? 150, uma lixa grossa, tá? Tira a marca, todo o brilho. E aí a gente vai... Você não precisa tirar todo o rótulo inteiro da lata, é só tirar o brilho, não é isso? Tirando o excesso de... A gente traz aqui bem lixadinho para não aparecer, é óbvio, mas você tirando o excesso de verniz que tem por cima dessa lata e o excesso de tinta já é o suficiente para a cola aderir. Então a gente vai passar em cima sempre do pano macio o nosso molde. Como são coisas assim que você vai usar em grande quantidade, você pega uma latinha e vai passando vários. E você faz esse molde no papel? Eu faço primeiro no papel. Aqui eu fiz primeiro no papel, passei no carbono e já fiz um mestre. Porque eu trabalho sempre com ele, né? Fácil. Então você já fica com
um molde definitivo, tá? Certo. Isso nas 3Ds eu sempre faço, porque a gente tem que, normalmente a gente faz mais de uma peça para 3D. Você nunca aplica uma única peça, e né? fica muito mais bonito, né? Ela dá um relevo, ela fica com volume. Aí você vai passar o molde normalmente. Aqui, como é um molde, fica bem fácil. Naquele mesmo esquema, ó, já passou, ele já dá aquela marcadinha. O boleado que a gente trabalha aqui é pequeno, não é um boleado muito grande. Aqui eu já tenho uma. Então, o que a gente vai bolear? Simplesmente a gente vai fazer o reforço dos contornos. Então, eu peguei aqui dois tamanhos, uma maior e uma menor, porque uma vai por cima da outra. E folhas dos tamanhos variados que você quiser. Certo. O boleado, a gente vai fazer o contorno principal, como sempre, o risco que é o fundamental, que é salientar esse risco. E vamos fazer alguns detalhes na nossa flor, que é para dar a mesma coisa à folha. Você vem, faz o trabalho de contorno principal e depois trabalha as nervuras, ok? Então isso você pode fazer várias, vai depender de onde você vai aplicar. Certo. Se eu for aplicar numa caixa, às vezes eu preciso de uma, duas. Se for uma bolsa, eu vou precisar de várias. Então vai depender de onde você vai aplicar. Feito isso, então a gente vai passar para a fase de pintura, que também é da mesma forma que a gente trabalhou. Já. Muito bom, vamos lá. Fase de pintura. Lembrando, gente, e ele pode explicar melhor isso pra gente, não é qualquer tinta que realmente pode ser aplicada na lata. Você deve dar uma testada, porque ela tem que ser uma tinta acrílica bem resistente. E você tem que ver o tempo. Ela é muito resistente. Tanto que assim, você não pode... Se eu passar agora e for querer tirar amanhã para fazer a parte, eu não consigo. Não consegue. Fica hiper difícil. Aí você já precisa apelar para uma lixa. Ela é muito resistente mesmo. Muito bom. Então tem que ser essa tinta, gente. Para garantir mesmo a segurança para não descascar, né? Com certeza. E a durabilidade dele também. Sim. Outras tintas acrílicas podem ser testadas. Podem, não há problema nenhum. Mas, assim, essa eu sei que não dá problema. Olha, nem precisa ter muita habilidade realmente com a pintura, não precisa. Eu falo que esses trabalhos, assim, eles são muito fáceis de executar, né? Porque o que você precisa é muito pouco em termos. O meinho eu nem vou pintar nada, porque a gente vai pôr depois a cola. Certo. Né? Aí a gente vai passar o verde. Aí, enquanto ela dá uma aguardadinha aqui na secagem, eu vou dar uma dica no caso da pintura em tecido. Certo. Né? Porque assim, é ruim você deixar uma peça assim, solta, sem nada, né? Então a gente faz aquele trabalho de esfumaceado, de sombreado em volta. Certo. Então, pode ser daqui a pouquinho? Pode sim. Vamos pro intervalo, então, gente. Primeira fase do nosso trabalho, enquanto seca a nossa, rapidinho, que a gente vai fazer florzinha. Tudo bem ao vivinho. Com certeza. Vamos para o intervalo, vocês já estão anotando? Não perca nada. Daqui a pouco, a finalização desse trabalho aqui no Vida Plena. Fique com a gente.